Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 10ª aula de Química e o assunto hoje é forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares, né, senhor Felipe? Olha, não sabe nem escrever. Elas se agrupam em três tipos e aqui eu coloco algum diagrama organizando o raciocínio para você conseguir resumir todo o conteúdo que já foi apresentado. Nas aulas anteriores, nós vimos a ligação iônica e a ligação covalente. E nós definimos a transferência de elétrons que ocorre na ligação iônica, que é característica, a palavra que define esta ligação iônica, a transferência de elétrons, enquanto que na ligação covalente, a palavra-chave é o compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Anota aí para você recordar. E assim nós fizemos a construção das ligações iônicas e covalentes, como vocês podem ver aqui, as cargas opostas na ligação iônica e o compartilhamento de elétrons definido por este tracinho na ligação covalente. Na aula anterior nós vimos a ligação de hidrogênios e a importância dela a nível até biológico quando envolvendo o DNA. Sempre H ligado a FON. Essa é a regra básica da ligação de hidrogênio. H ligado a FON. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Agora, junto da ligação de hidrogênio, nós temos outras duas interações entre as moléculas. Por isso que nós podemos agrupar esses três tipos como forças intermoleculares, estão separadas das ligações químicas. E existem dois novos nomes, a força de polo permanente e a força de polo induzida. Essas duas forças, elas surgem a partir também da eletronegatividade. E a diferença de eletronegatividade é que vai motivar o surgimento dessas forças. Você pode até lembrar das ligações de hidrogênio, onde eu sempre frisava aqueles três primeiros átomos da listinha, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, como foi mencionado. Só que a listinha continua. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, lembra? E no caso deste exemplo de força de polo permanente que eu coloquei aqui, eu coloco o cloreto de hidrogênio, o HCl. Se você analisar esses dois átomos, o hidrogênio e o cloro, eles são átomos que apresentam uma certa diferença de eletronegatividade, mas a ligação é covalente. Porém, o cloro ele apresenta uma maior eletronegatividade. E essa briga pelos elétrons, que é justamente essa propriedade periódica, a eletronegatividade, ela retrata a tendência em pegar os elétrons. Perceba que eu coloquei um desenho como se fosse uma nuvem, uma região onde você encontraria a maior quantidade de elétrons. Ela está deslocada para o cloro, preenchendo mais essa região onde o cloro se encontra. Isso cria o que na química nós chamamos de carga parcial positiva, que aqui eu vou simbolizar por um sinalzinho positivo próximo do hidrogênio, pois ele está agora sem os elétrons ou com uma concentração menor de elétrons. Nós chamamos de densidade eletrônica, para dar uma ideia da quantidade. Aonde se localiza essa densidade eletrônica? Próximo do cloro, que é mais eletronegativo. Então, nesse cabo de guerra entre elétrons, o cloro ganha. Por isso que eu também posso colocar aqui um sinal de negativo próximo a esse átomo de cloro, e a defasagem de elétrons no hidrogênio simbolizada por uma carga parcial positiva. Percebe que existem polos permanentes. As polaridades são fixas nas moléculas polares, pois existe uma região com uma maior quantidade de elétrons quando comparada com outra. Essa diferença de polaridades cria uma aproximação que aqui no desenho está já de certa forma confeccionada. Perceba que as cargas opostas estão próximas, que a parte positiva do hidrogênio vai interagir com a parte negativa do cloro, que está logo acima, e a parte positiva do hidrogênio vai interagir com a parte negativa do cloro logo abaixo. É isso que define
essa interação chamada força de polo permanente. É a interação entre as cargas opostas parcialmente sintetizadas, né? São cargas parciais que acontecem devido à diferença de eletronegatividade. Existe alguém mais forte do que outro. Isso analisando de forma bem simples, apenas um exemplo. Basta ter uma força eletronegativa um pouco maior que você já consegue surgimento dessas cargas. Agora, existe uma outra força, que é a força de polo induzida. Essa força de polo induzida é uma força fraca. E esta força ela é fraca devido à baixa diferença de eletronegatividade entre carbonos e hidrogênios principalmente. Aqui eu vou fazer um foco principal nos hidrocarbonetos. Hidrocarbonos. Hidrogênios e carbonos, a palavra hidrocarboneto se refere a isso. Por isso que o desenho de exemplo da força de polo induzida é esta pequena molécula de etano, que apresenta apenas carbonos e hidrogênios na sua estrutura. Como esses átomos não apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, percebe que a densidade eletrônica, a nuvem eletrônica, ela está de certa forma bem distribuída, uniformemente. Porém, essa pequena eletronegatividade, essa pequena diferença, ela ainda pode promover algumas oscilações. E essas pequenas oscilações se devem muito mais ao movimento das moléculas, nesse caso, dessa molécula de etano, e essa movimentação acaba criando um balanço dos elétrons. E esse balanço de elétrons cria uma polaridade meio induzida devido à movimentação. Para você entender esse conceito de dipolo induzido, vamos supor que você esteja carregando uma grande bacia repleta de água. Quando você se encontra parado, você sabe que a superfície está totalmente lisa e parada. Portanto, não há polaridade, não existem oscilações. Agora, quando você vai transitar com essa bacia ao longo da casa, você percebe que a água já não está mais na sua superfície lisa e perfeita. Dependendo até da forma como você bate o calcanhar, podem ocorrer até algumas oscilações bem evidentes. É isso que acontece nessa molécula de etano, no dipolo induzido. A movimentação da molécula no ar, ela pode criar essas oscilações dos elétrons nessa nuvem eletrônica, que foi representada por esse desenho cinza. Portanto, esse dipolo, ele não é assim tão fixo, permanente. Ele é induzido pela sua movimentação, induzido pela sua localização no espaço. Sendo uma força fraca, nós podemos então agora finalizar essa apresentação colocando uma hierarquia de forças, onde você tem lá no início a ligação iônica como sendo uma força muito grande, tanto que define uma ligação química, e a ligação covalente na sequência seria também uma força forte, mas não tão forte quanto a iônica, que é maior. Percebe que eu vou diminuindo a força? Ligação iônica muito forte, covalente forte, ligação de hidrogênio mediana, força de polo permanente, uma força razoável, e a força de polo induzido, uma força miserável. Percebe que nessa maneira, como eu falei, você tem um decrescimento das forças. Pode ser que eu não tenha usado o adjetivo mais correto e coerente, mas você já entendeu que existe uma tendência em diminuir a força ao longo dessa listinha que eu coloquei. E não se esqueçam, forças intermoleculares subentende-se esses três tipos: ligação de hidrogênio, força de polo permanente e força de polo induzido. São interações entre moléculas e não ligações químicas. A partir daqui, existem alguns vocabulários que são interessantes abordar. Por exemplo, moléculas polares. As moléculas polares, elas são aquelas que apresentam força de polo permanente. Eu mencionei no texto acima que existia uma força de polo permanente, mas eu não falei de moléculas polares. O que seriam moléculas polares? São moléculas que apresentam átomos eletronegativos de grande intensidade na sua estrutura. Aqui eu coloquei dois exemplos. O primeiro deles é o aminoácido, que aqui eu vou destacar rapidamente, onde as suas características aminoácidas, né, são referentes a grupos de funções orgânicas que nós vamos aprender futuramente.
Perceba que nesse aminoácido você tem oxigênios e você tem nitrogênios. Inclusive H ligado a FON, H ligado a oxigênio, H ligado a nitrogênio. Muito provavelmente essa molécula pode fazer ligação de hidrogênio. E como ela apresenta átomos eletronegativos, como o oxigênio, ela também pode apresentar polaridades permanentes, forças de polo permanente. Muito provavelmente devido à presença desses átomos eletronegativos, como eu mencionei, oxigênios e nitrogênios, que são bem frequentes em aminoácidos. Aliás, sempre existirá um grupo amino, ou seja, nitrogênio, e um grupo ácido, que seriam esses dois oxigênios, dessa maneira como está ligado. Nós podemos até definir já previamente que as moléculas aminoácidas, num geral, apresentam características polares. A outra molécula de exemplo que eu coloco aqui é a representação da glicose na sua forma cíclica. Esta estrutura, que parece assustadora quando você olha, ela apresenta carbonos, hidrogênios, mas que estão subentendidos os carbonos. Cada pontinho ou cada vértice aqui desse desenho representaria um carbono. Para você conseguir compreender, eu vou posicionar aqui os carbonos que seriam necessariamente presentes e que o desenho, por comodidade, para não ficar difícil, não é representado. Inclusive aqui no finalzinho vou colocar o H2, que é a sua continuação. Assim fica todos os átomos evidentes e as ligações mais grossas, pretas, que você visualiza, são ligações mais saltadas à sua frente, para dar uma noção de perspectiva. E as ligações em bastão são as ligações mais ao fundo. Essa estrutura apresenta muitos Hs ligados a oxigênios, portanto essa estrutura apresenta muita ligação de hidrogênio, o que aumenta violentamente a sua força de interação com moléculas polares também. Por isso nós podemos dizer que essas evidências de átomos eletronegativos é um forte indicativo de que as moléculas são polares. Sempre que você tiver que abordar alguma questão, sempre procure recordar que esses átomos eletronegativos indicam para nós uma forte interação do tipo dipolo permanente. Moléculas polares. A molécula de água interage com grande força aqui com esses dois exemplos. E é muito comum você procurar nos enunciados e encontrar as interações com a água, dessas moléculas com a água. Como, por exemplo, em sucos, essas moléculas vão ser muito facilmente dissolvidas em água. Por isso a terminação aqui importante também deve ser citada. Hidrofílica. A palavra hidrofílica indica hidro, água, filia, gostar. Gosta de água. Moléculas polares normalmente gostam de água. Ou, outra terminação, lipofóbicas. Lipo vem de gordura, fóbicas, fobia, de não gostar. São terminações que às vezes aparecem, mas é muito mais comum hidrofílicas para as moléculas polares. Já nos ajuda a lembrar que hidro vem de água, portanto essas moléculas gostam bastante de interagir com água. Agora vamos para o segundo bloco. Moléculas apolares. Esse nome não tinha aparecido. Eu tinha definido como força de polo induzido. Expliquei todo aquele exemplo da oscilação das nuvens eletrônicas, certo? Que depende da movimentação. E isso acontece devido à baixa eletronegatividade dos átomos presente nessa molécula. As moléculas apolares apresentam essa terminação apolares, pois não apresentam polaridade, não apresentam aquela diferença grande de eletronegatividade. E um exemplo muito importante que você precisa memorizar são os hidrocarbonetos. Essas moléculas que apresentam este nome são mais ou menos nessa característica, apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Aqui eu coloquei uma cadeia comprida de carbonos, que apresenta na sua estrutura 8 carbonos, se você contabilizar. As interações, elas funcionam como duas folhas de papel. A força de polo induzida, por mais que ela seja fraca, ela apresenta de certa forma uma força. Então, quando você tem duas folhas de sulfite que estão aqui interagindo entre elas, elas apresentam uma certa conexão. Tanto que, dependendo, algumas folhas do caderno são difíceis de se soltarem. Não é diferente aqui nesse exemplo.
a superfície de contato garante uma certa força nessa interação intermolecular. Portanto, as forças de polo induzido são características de moléculas chamadas hidrocarbonetos. Memorize isso. E o tamanho da cadeia pode acabar reforçando as forças que são pequenas, fazendo com que as forças sejam bem grandes. Um exemplo muito fácil de você compreender são as graxas. Todo tipo de graxa ou lubrificante nesse aspecto meio quase sólido, né, um aspecto graxa, você consegue perceber que existe uma alta viscosidade. Ou seja, não é tão fácil de movimentar esta coisa, este fluido. E essa dificuldade, essa viscosidade se deve ao atrito que ocorre por conta dessas interações de força de polo induzido. Você perceba que eu mencionei, elas são fracas, mas quando em grande quantidade numa cadeia comprida, elas vão se tornando cada vez mais fortes. Portanto, cuidado com alguns exercícios, principalmente o primeiro, que vai evidenciar para nós a diferença de moléculas pequenas e moléculas grandes. Moléculas grandes e bem esticadas apresentam uma grande força intermolecular, devido à grande superfície de contato. E são forças de polo induzido, hein? Que não são tão grandes, mas existe um reforço do tamanho da molécula. Moléculas pequenininhas e hidrocarbonetos não vão conseguir exercer uma grande força de polo induzido, justamente por serem pequenas. Enquanto que a presença de alguma molécula com átomo eletronegativo já te faz pensar no exemplo anterior das moléculas polares. Então memorize isso com clareza. Moléculas polares apresentam frequentemente oxigênio e nitrogênio na sua estrutura. Moléculas apolares, no geral, são hidrocarbonetos, que apresentam carbonos e hidrogênios. E muito cuidado, essa força é fraca, mas se a cadeia for comprida, você tem um aumento da força, um aumento da interação intermolecular. Isso pode ser medido até pelo ponto de ebulição, e algumas questões vão trabalhar esse conceito. Quando você tem uma grande interação entre as moléculas, fica difícil você convencer ela de sair voando. Portanto, para a molécula entrar em ebulição, ou seja, para ela vaporizar e se tornar gás, você precisa primeiro fornecer energia para que ela saia dessa situação, onde ela está interagindo com várias moléculas, como se as moléculas estivessem se unindo para não escapar desse estado líquido. Mas se você fornecer energia, ela pode, por conta da vibração, acabar escapando na forma de gás. Portanto, o ponto de ebulição, de certa forma, é uma maneira de avaliar as forças intermoleculares. Por isso, é muito fácil você colocar a água no fogo e fazer ela evaporar, desde que você aqueça suficientemente. Na verdade, a água não evapora tão facilmente assim, por isso que nós temos que aquecer. Agora, se você coloca algum frasco de acetona, por exemplo, aberto, nem precisa esquentar muito. As moléculas que estão presentes naquele líquido vão começar a sair e a acetona não vai mais fazer o efeito. Justamente, a explicação está relacionada às forças intermoleculares desses dois exemplos que eu mencionei, entre a água e a acetona. Mas que no primeiro momento, memorizem essas duas possibilidades. Hidrocarbonetos, moléculas apolares. E você tem átomos eletronegativos para moléculas polares. Um detalhe que eu não mencionei foi o nome, né? As moléculas apolares apresentam hidrofobia. Elas não gostam de água, mas têm essa característica de gostar de gordura, lipofilia. Então memorizem esses termos. Tudo que for lipo se refere a gordura. Se for filia, ele gosta de gordura, é apolar. Se for hidrofílico, ele gosta de água, portanto polar, e as forças com seus devidos nomes já estão aqui representados. Agora, uma aplicação prática e muito importante desses dois conceitos são as moléculas anfifílicas. E o que seriam moléculas anfifílicas? São moléculas que apresentam as duas características. Apresenta uma região hidrofílica e lipofílica, ou seja, apresenta as duas características.
É muito comum isso no nosso corpo humano. Existem inúmeras moléculas que apresentam estruturas muito grandes em que você vai ficar na dúvida se ela é apenas hidrofílica ou lipofílica. Para dar uma dica, pense na quantidade de átomos eletronegativos. Se ao longo de toda a estrutura estiver forrado com átomos eletronegativos, a chance de ser hidrofílica é grande. Se ela apresenta apenas um pedacinho com alguns átomos de oxigênio, é muito provável que ela seja anfifílica ou predominantemente lipofílica. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Essa estrutura que aqui eu coloquei, ela apresenta carbonos, como eu tinha mencionado. E aqui eu vou deixá-los evidentes. Cada vértice representa um carbono. E os hidrogênios que eu estou completando se referem aos hidrogênios que completariam a camada de valência do carbono. Você lembra? O carbono faz 4 ligações, teoria do octeto, e cada pauzinho representaria 2 ligações. As outras 2 ligações seriam completadas pelo hidrogênio que eu estou colocando aqui nessa estrutura. Se você avaliar a pontinha que eu comecei lá atrás, o CH3, ele apresenta apenas um pauzinho e as outras 3 ligações necessárias são feitas pelo hidrogênio que subentende-se nessa representação. Essa molécula é chamada de ácido palmítico. Ácido palmítico. E o sal deste ácido, palmitato de sódio, está presente no sabonete Palmolive. Quantos nomes, né, parecidos, né? Ácido palmítico, palmitato de sódio, Palmolive. Pois é, meu caro, esta molécula é chamada de sabão ou tensoativo. Sabão tensoativo ou surfactante também são nomes bizarros que a química dá para essas moléculas que apresentam características anfifílicas. Tem a ver com a aplicação dessas moléculas, que aqui não nos interessa tanto. Mas perceba que ela apresenta 2 regiões. Uma região polar e uma região apolar. Perceba logo abaixo no desenho que eu coloco uma representação mais simplificada desse ácido palmítico, que apresenta uma região polar, que se refere aos átomos de oxigênio, principalmente H ligado a Fon, que eu designei como cabeça polar, é onde se localizam os átomos de oxigênio. Já a sua cauda, seria essa representação desse rabinho, são esses inúmeros carbonos e hidrogênios aqui presentes, que evidenciam uma forte força de polo induzida, enquanto que na cabeça você tem a força de polo permanente. Portanto, nós temos 2 características, tanto hidrofílicas, no caso da cabeça polar, quanto lipofílicas, que está na cauda apolar. Memorizado isso, vamos colocar em prática um exemplo muito fácil de compreender que isto existe. Quando você vai lavar o seu cabelo, você sabe que existem partículas de gordura, né? Aquele cheiro horrível, né? De ranço, misericórdia. E aí você põe lá o seu shampoo, joga um pouco de água e ensaboa o seu cabelo. Quando o cabelo está muito sujo, você sabe que nem faz espuma, certo? Por que não faz espuma e depois faz? Não faz espuma porque as moléculas de gordura se aderem bem naquele centro, onde eu coloquei uma setinha. Ali naquele miolo é feita uma jaula, uma prisão. Essa prisão é construída a partir dessas moléculas de sabão, que apresentam a cabeça polar e a cauda apolar. A cauda apolar, ela é lipofílica, correto? Lipofílica. Como ela é lipofílica, ela gosta de gordura e ela interage com a gordura do seu cabelo, criando esta micela, esta jaula, esta prisão. Como num bolo de lã em que você vai fincando os alfinetes, você cria essa micela. Quando você enclausura a gordura nesses vários alfinetes, que são as moléculas de sabão, a cauda ela amarra a gordura, colocando ela dentro dessa micela. Quando você lava o cabelo, joga a água do chuveiro, essa bolinha sai rolando e é eliminado para o ralo abaixo. E aí você reforça o shampoo e vai jogando até que forma espuma.
E por que forma espuma? Porque outra coisa está interagindo com o sabão. Isso é indicativo químico. Opa, mudou a reação química. Não está mais reagindo com a gordura, está reagindo agora com o ar. Isso é um sinal de que está limpo e não tem mais gordura. A gordura não está mais presente para interagir. Quem que vai interagir com a cauda apolar? O próprio ar. O ar apresenta moléculas de nitrogênio e oxigênio, que são moléculas apolares. Elas apresentam uma geometria molecular que não garante polaridade. E estas moléculas vão começar agora a interagir com o sabão ou com as moléculas do shampoo. E isso cria aquelas bolhas de sabão, que você conhece bem, um sinal químico de que não tem mais gordura. Por isso, é muito comum que a cauda esteja interagindo com o ar e não com a água. Existe uma questão do Enem que cobrou esse conceito, então cuidado, hein? A cauda sempre interage com o ar e a cabeça com a água. Com isso, eu acho que você já tem todos os elementos suficientes para resolver alguns exercícios a respeito desse assunto. Então, recapitulando, nossas forças intermoleculares são 3. Ligação de hidrogênio, força de polo permanente, força de polo induzida. Força de polo permanente, moléculas polares. Quem são elas? Que apresentam átomos eletronegativos. E muitas das vezes H ligado a FON. Força de polo induzida. Quem são essas moléculas? São apolares. E elas são praticamente, no geral, hidrocarbonetos, que apresentam carbono e hidrogênio na sua estrutura. Quanto maior a cadeia, maior é a força de polo induzida. Quanto menor a cadeia, menor é a força de polo induzida. Isso causa reflexos no ponto de ebulição. Cadeias compridas, alto ponto de ebulição. Cadeias menores, baixo ponto de ebulição. Com isso, você tem um resumo de todo o conteúdo desta aula e lembre-se, qualquer dúvida, por favor, me pergunte. Um abraço e até a próxima.